Irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Colossenses. Será o livro que vai ser exposto hoje. Continuação. Onde o pastor parou. Colossenses capítulo 2. Será o verso 1 ao verso 5. O texto em questão diz assim: Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Oremos. Deus Santo, eu rogo a Ti mais uma vez a Tua graça, a Tua misericórdia. Peço que o Senhor nos alcance com Tua graça, com Teu poder, com a influência do Teu Santo Espírito. Eu peço que o Senhor nos ajude, ó Senhor. Ajude-nos através da Tua palavra a compreendermos. Ajude, Senhor, nós a nos sujeitarmos a ela. Ajude, Senhor, a mim a expor, Senhor, com graça. Por favor, ajude meus irmãos também a compreender aquilo que será dito. Que o Senhor seja glorificado no fim de tudo isso. Que o Senhor receba honra e glória. Que nós venhamos ter alegria de sermos conformados à imagem do Teu Filho. Que venhamos ter alegria de conhecer mais sobre a sabedoria de Deus, que é Cristo. Que nossos corações possam ser fortalecidos, edificados naquele que tudo pode, naquele a quem tudo é, Jesus Cristo. Assim eu rogo, Senhor, e peço a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Como eu fiz com o livro de Atos, eu quero fazer com os irmãos nesse livro de Colossenses, trazendo de novo à tona o contexto do livro, o seu contexto histórico e talvez um pouco do seu contexto teológico, mas talvez não com tanta clareza como no livro de Atos, porque aqui não precisa. As próprias cartas paulinas é teologia pura. Mas eu quero enfatizar o título, o autor, a data, o cenário e o contexto aqui cultural a qual essa carta está escrita, para que, como em toda passagem, nós possamos compreendê-la exatamente o que Paulo quer dizer, o que o escritor quer dizer. A carta, nós sabemos que é a carta de Colossenses, e a data da sua escrita foi por volta de 60 a 62 depois de Cristo, tá? E o seu cenário e o seu contexto. Isso aqui é importante compreendermos, porque o texto irá mencionar tanto Laodiceia e de forma mais oculta, não escrita, Hierápolis. Então é importante que compreendamos o cenário e contexto. Colossenses era uma cidade da Frígia, na província romana da Ásia, parte da atual Turquia, aproximadamente 160 quilômetros a leste de Éfeso, na região das 7 igrejas de Apocalipse, que é mencionada no capítulo 1 a capítulo 3. Então veja que era bem próxima de lá. A cidade situava-se às margens do rio Lico, não muito distante de onde ele desaguava no rio Meandro. O vale do Lico se reduzia a uma largura de aproximadamente 3 quilômetros em Colossenses, e o Monte Cádmio se elevava a cerca de 2.400 metros acima da cidade. Então, Colossos era uma cidade próspera no século IV a.C. É um dado histórico importante. Quando o rei persa Xerxes, o Assuero, que é citado nas Escrituras, marchava na região, além disso, a cidade situava-se
Perdão, irmãos, aqui teve um corte aqui. Além disso, a cidade situava-se na junção das principais rotas comerciais norte, sul, leste e oeste. É isso que aqui o texto quer enfatizar. De ser do rei Xerxes, a cidade ela era bastante próspera e tinha bastante comércio. Nos dias de Paulo, no entanto, a principal estrada havia sido redirecionada para passar por Laodiceia, desviando-se assim de Colossos, o que levou essa cidade ao declínio, promovendo o crescimento das cidades vizinhas, Laodiceia e Herápolis, que Paulo vai citar nos versos da qual leremos. Embora a população de Colossos fosse essencialmente de gentios, havia uma grande colônia judaica que datava dos dias de Antíoco o Grande. A população mista de judeus e gentios de Colossos manifestava-se tanto na composição da igreja quanto na heresia que assolava, a qual continha elementos do legalismo judeu e do misticismo pagão. Resumido, a população que habitava em Colossos tanto era constituída de judeus, tanto de gentios. Isso era o que dava o que vinha à tona a heresia gnóstica, a qual Paulo combate, e a heresia judaica, a qual Paulo também combate nessa carta. Por isso é importante compreendermos quem habitava lá e quem a igreja estava enfrentando. Judeus e também gentios, pagãos, gnósticos, de filosofias, a qual Paulo vai combater, mas que nós não vamos entrar nelas hoje. A igreja de Colossos foi estabelecida durante 3 anos de ministério de Paulo em Éfeso. Isso é citado em Atos 19. O seu fundador não foi Paulo, que nunca esteve lá, mas Epáfras, que aparentemente foi salvo durante uma visita a Éfeso, e então provavelmente estabeleceu a igreja em Colossos no seu retorno para a casa. Muito provavelmente Epáfras que funda essa igreja ao conversar com Paulo e com os outros apóstolos e quem estivesse lá em Éfeso, ele retorna e funda muito provavelmente essa igreja. Muitos anos depois da igreja de Colossos ter sido fundada, uma perigosa heresia surgiu, ameaçando a igreja. Heresia essa não identificada com nenhum sistema histórico particular. Ela continha elementos do que mais tarde ficou conhecido como gnosticismo. Um dado importante para os irmãos, às vezes a gente fala que a heresia, e de fato a heresia que está aqui mencionada no livro de Paulo e outras cartas do Novo Testamento, é o gnosticismo. Mas aqui ainda, segundo os teólogos, é o pré-gnosticismo. Porque as pessoas aqui não falavam de gnosticismo ainda. Era uma heresia um tanto quanto nova, com uma influência um pouco platônica, uma mente meio dualista, algo nessa forma. Então era algo muito novo aqui, mas algo importante da gente saber na hora de ler a carta. Ela continha elementos que mais tarde ficou conhecido como gnosticismo, que Deus é bom, é o que a heresia pregava, mas a matéria é má. Que Jesus Cristo foi simplesmente um de uma série de emanações descendentes de Deus e um ser inferior a ele, Deus Pai, uma crença que os levava a negar a verdadeira humanidade de Jesus. E que era necessário um conhecimento secreto, mais elevado do que a Escritura para iluminação e salvação. Parece com os dias atuais? Eu sei que eu estou falando um pouco rápido, eu peço perdão para os irmãos. Mas a heresia que estava em Colossos era o seguinte: os gnósticos, eles entendiam que a matéria ela é má, Deus é bom. Por isso que Deus não podia se encarnar numa matéria. Por isso que Deus não podia se fazer homem. Essa é a grande heresia. Pensamento totalmente influenciado, muito possivelmente por Platão. Tá? Eu não vou explicar o porquê. Pesquisa lá. Mas tá? E, consequentemente, ou uma outra questão que tinha uma outra heresia que tinha dentro desse grupo era a ideia, uma ideia que a gente chama hoje de quase uma conspiração, algo secreto, né? Eles tinham uma ideia de que os mais espirituais dentro da igreja, dentro do movimento deles, eram aqueles que recebiam uma revelação à parte do grupo comum. Não é à toa que os irmãos vão ver Paulo citando aqui visões de anjos, comunhão diferente, entende, irmãos? É por conta disso. Eles tinham uma ideia, uma compreensão
muito forte de que os mais espirituais eram quem recebia uma revelação à parte do que os próprios apóstolos tinham revelado. Entendeu? Isso acontece hoje. Tantas profecias que é dita e tantas coisas que é dita, e ou elas estão no mesmo nível que as escrituras ou estão acima. Totalmente gnosticismo isso. Totalmente gnóstico. Tá? Por exemplo, a necessidade da circuncisão para a salvação, a observância dos rituais cerimoniais da lei do Antigo Testamento, as leis quanto aos alimentos, festivais e o sábado, são coisas que Paulo combate nessa carta, e de outras leis carnais. Ela também preconizava o culto aos anjos e a experiência mística, uma ênfase, o gnosticismo dava uma ênfase a uma experiência mística para com Deus. Uma experiência diferente, era como se eu chegasse e falasse, olha, eu tive uma revelação de Deus, irmão, que você não tem noção. Entende? Algo totalmente diferente do outro. Algo totalmente diferente dos irmãos comuns. Isso é que o gnosticismo pregava como algo importante na seita deles. Mas, aqui um dado importante, Epáfras ficou tão preocupado com essa heresia que fez uma longa viagem de Colossos, aonde Paulo estava preso em Roma. Onde Paulo estava preso. Isso é visto, eu quero que os irmãos dão uma lidinha aí, no capítulo 4, versículo 12 e 13, isso é importante. 4, 12 e 13. Olha o que diz, saudai-vos Epáfras, que é dos vossos, ou seja, Epáfras de vocês, em Colossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Herápolis. A preocupação de Epáfras era tão grande que fez ele se locomover de Colossos para Roma, para informar o apóstolo Paulo da grande heresia colossense, da grande heresia gnóstica. Agora, algo importante para que os irmãos tenham em mente, quem são os principais personagens desse livro? São ele, Paulo, que buscou persuadir a igreja em Colossos que fugisse de falsas doutrinas que negam a divindade de Cristo. Timóteo, que era missionário e companheiro de Paulo em viagem, ele é mencionado. Tíquico, que é enviado à igreja em Colossos para levar as cartas e a notícia de Paulo, isso é citado lá no capítulo 4, no meio dos versos 7 e 9. Onésimo serviu fielmente com Paulo antes de voltar para Colossos, a fim de reconciliar com seu antigo mestre Filemão. Aristarco também é citado, que era um macedônio da cidade de Tessalônica, que acompanhou Paulo em sua terceira viagem missionária. Marcos, primo de Barnabé, que acompanhou este Paulo na primeira viagem missionária. E Epáfras, alguém muito importante para nós aqui hoje, fundador da igreja em Colossos. Eu quero que os irmãos, eu vou citar esse primeiro. Eu quero que os irmãos tenham uma imagem antes de entrarmos nos versos. Eu quero que os irmãos compreendam quem Cristo é. Antes de entrarmos nos próprios versos. E por que a preocupação de Paulo em combater? Nós vamos falar do combate de Paulo, que é mencionado no versículo 29, e que tem toda a ligação no versículo 1 do capítulo 2. Mas antes eu quero que os irmãos olhem para a glória de Cristo que é mencionada, não somente em Colossos, mas permeada pelas Escrituras. Então os irmãos verão o porquê e quem Paulo está defendendo. Alguns dizem que Paulo não especificamente está defendendo uma doutrina ao escrever Colossenses, mas está fazendo uma defesa fiel da divindade de Jesus. A pessoa mais importante, eu falei no domingo, que a pessoa mais importante no livro de Atos é o Espírito Santo. E a pessoa mais importante aqui mencionada aqui, hoje, é o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. Veja só, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, não precisa abrir, porque eu vou falar vários textos, Paulo diz, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas nossa capacidade vem de Deus. Um dos princípios mais importantes da Escritura é a afirmação de que Jesus Cristo é totalmente suficiente para todas as questões da vida e santidade. Cristo, ele é
suficiente para a criação, para a salvação, para a santificação, para a glorificação. Ele é tão puro que não há nele nenhum defeito, mancha, sinal de pecado, desonra, mentira, engano, corrupção, erro ou imperfeição. Ele é tão completo que não há outro Deus além dele, segundo Isaías. Ele é o único Filho amado. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele. Ele é a plenitude de Deus habita corporalmente nele. Ele é herdeiro de todas as coisas. Ele criou todas as coisas e todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele e para ele. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é a representação exata de Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o sol que ilumina, o médico que cura, a coluna de fogo que defende, o amigo que conforta, a pérola que enriquece, a arca que suporta, a rocha que sustém sob as maiores pressões. Ele está assentado à direita do trono de Deus nas alturas. Ele é superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, superior a Josué, superior a Melquisedeque, superior a todos os profetas, maior que Satanás e mais forte que a morte. Ele é o primeiro e o último. Ele é o imaculado Cordeiro de Deus. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa vida. Ele é o caminho vivo e verdadeiro. Ele é a força de Israel. Ele é a raiz e geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ele é fiel e verdadeiro. Ele é o autor e consumador de nossa fé. Ele é o autor da nossa salvação. Ele é o campeão, ele é o escolhido, ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o servo justo. Só isso. É Jesus. Aí vem um gnóstico falar, não, ele não é nada. Entende? Isso aqui é só para que os irmãos tenham uma pequena imagem de quem Cristo é revelado nas Escrituras. Agora sim, eu quero entrar com os irmãos no verso. Paulo diz, sabendo da heresia de Colossos, quero que vocês saibam o quão grande luta e combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por todos os que não me viram em rosto e em carne. Além do seu interesse vocacional, Paulo também sente intenso interesse pastoral com relação a ambas as igrejas a qual se dirige. A sua luta, indubitavelmente, inclui a oração, solicitude, conversas noite adentro com o pastor deles, que era Epáfras, e esta carta. Todavia, por detrás desses fatores, estava toda a carreira de evangelismo gentílico. E o verso 1, comentando ele, é de pronto evidente, Colossenses 2:1, constitui uma clara continuação do pensamento expresso no capítulo 1, versículo 29, a qual o pastor pregou, que diz assim, e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Paulo também fala de um combate, de um trabalho, de uma agonia que ele estava por conta disso. Paulo estava escrevendo uma carta, não 4 capítulos. A continuação é, pois quero que saibam, o pois como prova da afirmação feita no verso precedente. A fórmula de abertura, quero que saibam, aqui em 1 Coríntios 11:13, é essencialmente a mesma em significado, bem como em Filipenses 1:12, um tanto diferenciado no palavreado. Semelhante também à expressão eu ou nós, não quero que vocês sejam ignorantes, que aparece em Romanos 1:13, 11:25. Usando essa fórmula, o apóstolo ressalta a importância do assunto discutido. Ele considera a heresia colossense, a qual está para refutar, como sendo um perigo muito sério, e, portanto, continua. O quanto me esforço por vocês, e por aqueles que estão em Laodiceia, e por todos que não viram a minha face. O que Paulo diz nesse versículo 1? As próprias palavras de Paulo, talvez nem precisasse de comentários, é muito claro. A ideia aqui no grego de combate é uma ideia que vem de uma expressão militar de agonia, de luta.
Os comentaristas vão dizer que possivelmente Paulo estivesse... a luta dele, com certeza, tem a ver dele estar preso pela pregação do evangelho. Provavelmente tem muito a ver também das orações que ele desempenhava pelas pessoas. E muito provavelmente é muito mais isso que o apóstolo Paulo está querendo falar, suas orações, o seu combate com Deus, em oração com Deus pela vida deles. Mas William Hendricks, comentando esse verso, ele vai dizer o seguinte: o que Paulo aqui quer dizer é: pois como base do que acabo de dizer no verso 29, quero que saibam quanto me esforço por vocês, colossenses, e por aqueles que estão em Laodiceia, e por todos que, como vocês, nunca me viram. É certo que a expressão aqui, por todos os que, inclui também os membros da igreja em Hierápolis. Aí os irmãos podem perguntar: o que isso tem a ver comigo? Exatamente lendo esse texto, irmãos, a primeira impressão que eu tive ao lê-lo foi o quanto eu oro pela igreja, o quanto eu batalho pela igreja, se é que batalho pela igreja, e mais, além, o exemplo a qual talvez o nosso pastor esteja dando hoje, lutando por igrejas fora. Orando por igrejas que nós talvez nunca conhecemos, irmão que nós nunca conhecemos, pessoas que nós nunca vimos. A ideia aqui é de que Paulo está agonizando por pessoas que ele nunca viu. E pessoas de onde? Pessoas de Laodiceia, Colossenses também, porque ele não é o fundador, e muito provavelmente os comentaristas vão dizer Hierápolis, porque era uma cidade grudada com Laodiceia. Eram cidades vizinhas de Colosso. E Paulo está lá em Roma, na prisão, ele é persuadido pelo Espírito Santo e pela situação daquelas pessoas a orar por elas. Eu não sei se os irmãos já viram, tem um canal até no YouTube, da Portas Abertas. Às vezes eu acompanho esse canal. E lá, se os irmãos acessarem, não sei a teologia deles, mas a questão é o que aqueles cristãos passam. A Janela 1040, ela mostra os cristãos mais perseguidos do mundo. E, coincidentemente, os países islâmicos estão em primeiro, né? Mas lá, irmãos, quando nós vemos vídeos reais de pessoas que estão sofrendo e padecendo pelo evangelho, hoje, pessoas que estão sangrando, sendo tirado coisas, apanhando, sendo amarradas, sendo trancadas, sendo cortados os membros do corpo, nós podemos ter um pouquinho de noção, talvez, do que Paulo fala nesse texto. Talvez os irmãos digam, mas nós não temos a autoridade que Paulo tem para acompanharmos Paulo aqui. É tão grandioso o que ele está falando. Paulo está combatendo, Paulo está orando pelos aqueles irmãos que nunca viram. Talvez nós nunca vimos isso. E é exatamente esse o chamado de Deus para nós. Exatamente fazer isso. Olhar para pessoas que estão fora, membros cristãos que estão em outras igrejas, outras batistas reformadas, porque também não os presbiterianos, e orar por eles. E orar por eles. Eu sei que os irmãos podem pensar, mas que aplicação tão fraca. Mas é porque os irmãos talvez não compreendam que um dos maiores meios de graça é a oração. O maior meio de você conseguir confortar alguém, de você agonizar por alguém. Paulo fala, não me lembro onde, se está em Gálatas, ele diz que ele sofria dores de parto. Entendeu? Antes de você questionar, pergunte-se, eu já sofri dores de parto? É dores no ventre de orar, de agoniar por alguém. Entende? Dores, irmãos, é uma agonia, porque a palavra no grego aqui é agonizo por vocês. A minha luta por vocês vai a ponto de eu agonizar aqui na prisão. Agonizar. Agonizar, irmãos. Tenho isso em mente. Mas algo, irmãos, que nós não podemos perder de vista nesse ponto e que não podemos entrar em questões equivocadas são essas. O ponto de vista que aqui o apóstolo dá a entender nunca ter estado em Colossenses e mesmo assim orado por eles, existe uma resposta para isso. Porque você pode perguntar assim, Paulo realmente nunca esteve em Colossenses e mesmo assim orava por eles? Resposta: não se deve confundir igreja com cidade.
deve-se ter em mente que quando Paulo se dirigia a Éfeso em sua terceira viagem missionária, ainda não existia nenhuma igreja em Colossos. A situação, como a percebo, pode muito bem ter sido a seguinte. Na sua ida a Éfeso, Paulo seguia a rota natural que via Colossos. Levava então a Éfeso. Passou por Colossos e pôde até ter passado uma noite ali. Percebe? Diferente de estar em cidade, de estar em igreja. Porque alguém pode falar, mas Paulo passou, talvez. Se o fez ou não, simplesmente não sabemos. As Escrituras não dizem. Entretanto, seu objetivo era confirmar as igrejas já estabelecidas e chegar a Éfeso. E não estabelecer igrejas a caminho do seu destino. Durante sua longa estadia em Éfeso, inquiridores da região, circuncidantes, vieram ouvi-lo. Atos 19:10 fala sobre isso. Entre os que vieram encontravam também pessoas das 3 cidades, sendo uma delas Epáfras, que veio de Colossos. Com base nessas conversas, esses homens, inclusive Epáfras, levavam as boas novas da salvação às suas respectivas cidades, muito provavelmente por isso que ele é o fundador. Assim, igrejas eram estabelecidas. Falando aqui em termos gerais, Paulo podia verdadeiramente dizer que essas congregações nunca o tinham visto. E mesmo assim, ele batalhava por elas. Mesmo assim, ele lutava por elas. E um outro ponto, a ideia de que o apóstolo Paulo fosse um completo estranho para cada membro dessas 3 igrejas. Existe uma resposta. Quase todos os comentaristas, até mesmo os que atêm ao item primeiro, há pouco refutado, têm cuidado em chamar a atenção para o fato de que Paulo certamente estava familiarizado com alguns membros da igreja de Colossenses. E talvez também com alguns dos que pertenciam a outras igrejas do Vale do Rio Lico. Isso nós vemos em Colossenses 4, 12 e 17 e também em Filemão 1, 2. Mas a ideia principal de Colossenses 2, 1 é consequentemente que Paulo tem recebido farta informação de Epáfras e talvez também de outros a respeito das condições prevalentes nas igrejas do Vale do Lico. Quer que todos os membros, inclusive a igreja, inclusive a grande maioria que nunca havia visto, saibam quanto ele os ama e quanto está preocupado com eles no tocante ao perigo espiritual que os ameaçava. Ora, tanto o capítulo 1 como o capítulo 2, o apóstolo proclama Cristo como o único e suficiente Salvador, o objeto da fé do crente. E mais, nos 2 capítulos, o tom predominante é positivo. Cristo é apresentado em toda a sua majestade e riqueza, como a fonte daquilo que os crentes venham a necessitar, e especialmente como objeto de sua confiança e adoração. Entretanto, existe uma diferença marcante entre o capítulo 1 e 2. Enquanto no capítulo 1, que já foi pregado, o elemento negativo, refutação ao erro, é meramente inferido, no capítulo 2 é definitivamente expresso, e são emitidas advertências energéticas da parte do apóstolo Paulo. No entanto, mesmo aqui, como foi colocado, é Cristo aquele que é proclamado. Ora, apesar da heresia ser uma, o apóstolo aborda aqui sobre um aspecto de 4 dimensões, e nós vamos falar delas no verso 2 e 3. Essas 4 dimensões não são, no entanto, compartimentos à prova d'água. Existem sobreposições, como mostraremos à medida que as pessoas forem discutidas individualmente. Os irmãos estão conseguindo me acompanhar? Estou com um pouco de dor na nuca, não estou conseguindo me expressar como me expressei domingo. Mas seguremos. Muito importante esse verso aqui, esses versículos. O que fica claro para a gente aqui, irmãos, no versículo 1 do capítulo 2, é que Paulo, de fato, ele agonizava por uma igreja que ele nunca tinha visto. Ele agonizava por pessoas que ele nunca tinha visto. E é por isso que eu menciono essas pessoas da porta aberta. É um privilégio se a gente dobrar os nossos joelhos e orar por pessoas que estão longínquas de nós. O que Deus pode fazer através de uma oração aqui em Mogi das Cruzes, nós não sabemos. Você não pode duvidar do que Deus pode fazer. Percebe? Deus move Paulo a orar, trabalha no coração de Epáfras. Epáfras sente um incômodo e vai até Paulo em Roma. Isso aqui não é pouca coisa.
Isso é efeito de oração. É efeito de alguém que está agonizando por outro. Imagine uma igreja inteira agonizando por outros em outro local. Imagine nós agonizando por outras batistas reformadas, pelo um crescimento no Brasil inteiro, para que igrejas batistas reformadas adentrem talvez favelas ou bairros chiques, né? Somos muito questionados sobre isso, mas a questão é o quanto oramos, o quanto agonizamos, como Paulo fez. E também a agonia está envolvendo pessoas. Pessoas. E tem a ver com salvação. Paulo agonizava por isso. Paulo agonizava não só também por salvação. Ele vai falar nos versos decorrentes. Paulo agonizava pelo fortalecimento dessas pessoas. E o verso 2 e 3 diz: para que os seus corações, ele vai falar o propósito da agonia dele. O propósito de orar, de batalhar por eles, de estar preso talvez por eles. Para que os seus corações, diz o verso 2, sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Eu peço que o irmão preste bastante atenção aqui agora. Os irmãos vão entender o propósito do apóstolo Paulo em agonizar. E se você não tem motivo para orar, o apóstolo Paulo vai nos dar alguns motivos para orarmos. Paulo vai falar sobre consolo, Paulo vai falar sobre eles serem animados ou fortalecidos em amor. E Paulo vai falar também o desejo que, na NVT, uma tradução que facilita, ela vai dizer que o desejo de Paulo aqui é que eles cheguem, quem? Os de Colossos? Também, mas quem está em Herápolis e Laodiceia, cheguem no pleno conhecimento da glória de Cristo, da sabedoria de Deus que é Cristo. Esse é o desejo de Paulo. Viu como não é algo vago, no vácuo aqui, algo orar para quê, orar como, por quê? Paulo vai dizer, e é sobre isso que nós vamos falar aqui. O propósito do esforço de Paulo é a fim de que o coração de vocês sejam fortalecido. O coração de toda atividade pastoral verdadeira é ser um instrumento nas mãos de Deus e trazer o coração daqueles que são confiados ao coração de Cristo. Então, a vontade de Paulo era trazer o coração deles para perto de Cristo. A razão é essa. Uma vez que o coração de um homem é totalmente ganho e estabelecido em graça, a pessoa se torna por inteiro objeto do maravilhoso poder transformador de Deus, pois o coração é o sustentáculo do sentimento e da fé, bem como a mola mestra das palavras e ações. O coração, por isso que Paulo vai citar o coração, é o âmago, é o centro do ser humano, do mais íntimo do homem, e que eu ratifico que nós estamos lendo em Provérbios 4, 23, nos devocionais. Dele procedem as fontes da vida. E o homem vê a aparência exterior, mas Jeová, ou Deus, vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Essas considerações precisam ser fortalecidas contra o ataque dos falsos mestres. Então, o primeiro ponto aqui que Paulo vai mencionar. Eu oro para que o coração de vocês sejam fortalecidos. E por que o coração? O coração é o âmago, é o centro, é da onde saem todas as saídas da vida, é da onde flui tudo. Então, Paulo, ele quer que o coração deles sejam fortalecidos. E os irmãos podem pensar ou negligenciar o cuidado com o coração, mas o apóstolo Paulo não. Eu lembro da passagem de Cristo no deserto e o cuidado que ele teve ao Satanás tentar ele. Satanás tentou colocar... A devocional de hoje ficou tão clara sobre isso, sobre essas tentações que nós sofremos no nosso coração e o que Jesus passa ali. Eu fiquei pensando exatamente isso aqui, porque Paulo está falando sobre um combate contra uma heresia, ele está pondo o coração aqui na questão. Ele está orando para que o coração deles não seja atingido pela heresia. Sabe, o que Satanás, eu fiquei pensando o que Satanás fez com Jesus no deserto foi trabalhar no coração de Jesus. Com certeza, usar coisas, usar meios, usar coisas externas para tentar Jesus a cair. E não é diferente conosco. Não é diferente conosco. Satanás vem nos tentar no coração, mas usando coisas externas. A preocupação de Paulo aqui é para que uma heresia não atinja o coração deles. E nós não estamos livres disso.
Paulo agoniza, ele roga. Já pensou, irmãos? Já pensou? Orar, agonizar, ter dores no ventre, talvez, para que alguém não sofra uma heresia? Nós oramos talvez por salvação, choramos pelos nossos filhos, clamamos a Deus, mas e para alguém não seja atingido ou que alguém seja livre de uma heresia que ele está preso? Já pensou sobre isso? Paulo está preocupado daqueles irmãos não continuarem no legalismo. Paulo está preocupado que aqueles irmãos não descaracterizem ou não rebaixem Jesus do posto dele, quem ele é, exaltado. E Paulo vai trabalhar no coração. Paulo vai orar pelo coração daqueles homens. E Paulo vai dizer, eu agonizo, para que os seus corações sejam consolados ou fortalecidos, para que vocês sejam sóbrios. Esse é o desejo de Paulo. E estejam unidos em amor. Paulo não está falando apenas com um ou outro indivíduo. Paulo está falando com a igreja. Eu acho interessante, estudando isso daqui, que eu fiquei pensando exatamente o que um comentarista disse. É impossível viver isso daqui que Paulo está dizendo, a parte da igreja. Como é que a gente vai amar um ao outro? Como é que Paulo vai fortalecer... Paulo não, mas como é que Deus vai fortalecer o meu coração para quê? Com qual propósito? Aí você talvez peça para Deus, Deus, fortaleça-me, traga ânimo. Mas não quer estar? Nós nem nos dobramos, nem fazemos uma forcinha para estarmos. Irmãos, tenho isso aqui muito certo. Paulo quer que o coração deles sejam fortalecidos e estejam unidos em amor. Igreja. Igreja. Não tem como o seu coração ser fortalecido pela graça de Deus à parte da igreja. Porque Deus vai usar exatamente os irmãos para que nós sejamos fortalecidos. E eu estou falando ser fortalecido no sentido do que Paulo está falando aqui nesse texto. Um fortalecimento em comunhão uns com os outros. Um amor, uma unidade. Paulo está preocupado. Veja só, o apóstolo Paulo lá na prisão, em Roma, não tem nada a ver, mas ele está preocupado com 3 igrejas, que essas 3 igrejas sejam fortalecidas em seus corações em unidade. A preocupação, com certeza, do Senhor para com a sua igreja é que os nossos corações estejam firmes, e vai ser até um elogio do apóstolo Paulo para eles no versículo 5, e que nós sejamos unidos em amor. E ele diz também que estejam unidos em amor e enriquecidos da plena inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Foi o que eu disse para os irmãos, a NVT traz uma tradução muito melhor aqui. Ela dá a ideia de que o desejo de Paulo é que aquela igreja de Colossenses, a igreja de Herápolis, a igreja de Laodiceia, crescesse no conhecimento da sabedoria de Deus, que é Cristo. Que é Cristo. O objetivo deve sempre ser uma visão interna, plena, rica e gratificante das coisas espirituais, que implica na habilidade de distinguir o falso do verdadeiro. Também está incluso. Esse é o objetivo expresso e mais definitivamente nas palavras, visando o pleno conhecimento do mistério de Deus, a saber, Cristo, progressivamente revelado aos crentes que se amam. Aqui está a ideia. Por isso que aqui não está desconexo com a igreja. O crescer no conhecimento de Cristo está totalmente vinculado na minha participação na igreja, do meu amor para com os meus irmãos. É aí que o meu conhecimento de Cristo vai ficar mais pleno. A graça de Deus, ela é manifesta aí. E o meu conhecimento de Deus, de Cristo, ela cresce exatamente aí, porque é progressivo dentro da igreja. E é, portanto, também nesse sentido, um mistério divino e muito glorioso, o mistério de Deus, a saber, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Os colossenses não devem buscar nenhuma outra fonte de felicidade ou de santidade fora de Cristo. Porém,
Os falsos mestres se gabam da sua sabedoria, do seu conhecimento, não é? Ou da sabedoria, do conhecimento dos anjos, não é o que eles estavam se gabando? Mas nem homem, nem anjo, nem qualquer outra criatura não tem nada a oferecer que não possa ser encontrado em essência incomparavelmente superior, em grau infinito, em Cristo. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, como o tesouro escondido, do qual Jesus fala na sua parábola em Mateus 13, 44. Abra lá em Mateus 13, 44. Ele diz: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vende tudo que tem e compra aquele campo. Encontrar a Cristo é exatamente o que Jesus fala nessa parábola. É encontrar um grande tesouro, vender tudo que tem para poder comprar esse terreno onde está o grande tesouro, que é Cristo. Porém, irmãos, a continuação aqui diz o seguinte: é claro, a partir dos versos 9 e 10, que esse propósito prático também está na mente de Paulo, do apóstolo. O que o apóstolo quer dizer é: em Cristo todos esses tesouros estão guardados. Assim venham e bebamos, nos enchamos, comamos desse tesouro por intermédio dele mesmo, que é Cristo. Tesouros de sabedoria e conhecimento, diz Paulo, o que é melhor do que todos os tesouros de sabedoria. A resposta das quais lemos em outras partes, por exemplo, em Eclesiastes 12:5, pela sua natureza divina, Jesus sabe todas as coisas. Tal conhecimento, sendo divino, é todo compreensivo, direto, imutável e eterno. Pedro lhe prestou tributo quando declarou: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que tenho afeição por ti. Portanto, a onisciência de Cristo constitui grande conforto para o crente. Está envolvido na sabedoria de Deus, no conhecimento de Deus, conhecimento e sabedoria, e pela revelação de Cristo nas Escrituras, um banco do que pode se sacar. Isso aqui é algo maravilhoso do que Paulo diz, porque o desejo de Paulo, de fato, irmãos, não é: eu estou orando para que vocês cresçam, enriqueçam, sejam felizes, sejam amáveis, sejam isso ou aquilo. Não, o desejo de Paulo pelaquela igreja é para que essa igreja cresça no conhecimento e na sabedoria de Deus que se encontra em Cristo. Resumidamente, se você quer crescer espiritualmente, a parte de Cristo, isso nunca vai ocorrer. Nunca vai ocorrer. Talvez uma das maiores heresias que é pregada hoje, a parte do gnosticismo, é dizer que eu estou em Deus, ou eu conheço a Deus a parte de Cristo. Se isso estiver em seu coração, se Cristo não habita nele, mas na sua concepção, somente Deus, Pai, você vai para o inferno com essa concepção. Porque somente em Cristo está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Magnífico e assustador. Mas em Cristo, o conhecimento nunca é desvinculado da sabedoria. E é por isso que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, do conhecimento, no verso 3. Ora, a sabedoria, ela é a habilidade de aplicar o conhecimento para o melhor proveito possível em situações concretas. Vamos trabalhar um pouco sobre essa questão da sabedoria de Cristo. A sabedoria emprega os meios mais eficazes para atingir o mais alto objetivo. No Antigo Testamento, a obra da criação ela é atribuída à sabedoria de Deus, no Salmo 104 e Jeremias 10. E em Jó 28, também em Provérbios 8. Personificam a sabedoria como o meio pelo qual Deus criou todas as coisas. O Novo Testamento magnifica a sabedoria de Deus revelada na loucura da cruz,
na igreja e na providência de Deus em favor de Israel e dos gentios. Nesse ponto, é necessário nos resguardarmos contra aqui alguns enganos, porém. A palavra sabedoria, em Colossenses, é usada num sentido tríplice. Acho que é muito importante a gente compreender sobre isso. A sabedoria em Colossenses ela vai aparecer em 3 sentidos aqui. A sabedoria concedida a Paulo e aos seus conservos e aos crentes em geral, Colossenses 1:9. Depois ela aparece como a pretensa sabedoria dos falsos mestres, em Colossenses 2:23. E ela vai aparecer de novo como a sabedoria divina que habita eternamente em Cristo, em 2:3, é o que nós estamos. Não se deve confundir as 3. Por vezes, a sabedoria divina na qual Colossenses 2:3 certamente fala é comparado quanto à sua essência à sabedoria humana, como se a primeira não fosse mais do que uma edição ampliada da última, como se a sabedoria de Cristo fosse só um pouquinho maior que a sabedoria humana. Assim, relacionam a presente passagem, por exemplo, dizendo que, enquanto o conhecimento se aplica à apreensão da verdade, a sabedoria acrescenta o poder de argumentação ou de argumentá-la e traçar sua relação. Mas, embora essa possa constituir uma distinção perfeita e válida e útil ao falarmos da sabedoria, a sabedoria de Cristo é mais do que a mera habilidade de arrazoar e traçar. O que eu quero dizer? Para alguns, sabedoria nada mais é do que a habilidade de saber aplicar o conhecimento que você tem, e é aplicado ao homem. Mas em Cristo, você poderia dizer assim, em Cristo, ele é o sábio, ele é a sabedoria de Deus, porque ele consegue pegar tudo que ele conhece e aplicar. Mas é muito mais do que isso. Ele é a própria sabedoria. A sabedoria arquétipa diferente da sabedoria ética. O padrão divino é a cópia humana, não podem jamais ser idênticos. A razão é que Deus é Deus e estamos lidando... a razão é que Deus é Deus e estamos lidando aqui com Cristo como Deus. A sabedoria divina, num sentido muito mais exaltado do que a sabedoria humana, arquiteta, planeja, guia e dirige. É original e criativa. Faz o que nenhuma outra sabedoria no universo inteiro pode fazer. Ela reconcilia o que parece irreconciliável. Alguns exemplos poderão esclarecer. Eu acho isso aqui fantástico, sobre a sabedoria de Cristo. Na sua sabedoria, Deus reconcilia o judeu com o gentil em ambos com ele, realizando esse grande milagre por meio do menos provável objeto de união, a saber, a cruz de Cristo. Que para o judeu era pedra de tropeço e para o gentil, loucura. Primeiro ponto onde nós vemos a sabedoria de Deus exaltada nas Escrituras. Quando Deus de 2 povos faz um. E mais loucura ainda para o homem é quando Deus, através de uma cruz, ele ajunta 2 povos e um, para a reconciliação consigo mesmo. Outro lugar que é demonstrada a sabedoria é quando ele satisfaz as demandas tanto da justiça, que pedia a morte do pecador, como do seu amor, que requeria a salvação do pecador. A lei e o evangelho se abraçam na cruz, na sabedoria de Deus. Na sua sabedoria, Deus ajunta justiça e Deus ajunta amor. Na cruz, de novo, na cruz. Por isso que Paulo diz em Gálatas 6 que longe dele esteja se gloriar a não ser na cruz de Cristo. Porque lá está o ápice do que nós podemos ver como seres humanos, da sabedoria de Deus demonstrada. Deus ajuntando 2 povos em um e salvando-os. Agora Deus ajuntando sua justiça, porque a demanda, a justiça de Deus demandava que ele punisse o pecador, e ele faz isso em Cristo. E em amor ele envia seu filho para morrer naquela cruz. E algo importante, eu estava lendo John Nolan, ele diz o seguinte: Satanás, em sua sagacidade, ele se volta contra Deus e peca contra Deus, contra a divindade no céu. E quando ele cai, ele tenta tocar no homem e fazer com que o homem peque na humanidade. E Deus, na sua sabedoria, sabe o que ele faz? Ele ajunta as 2 naturezas numa só para salvar os homens.
Fantástico. Fantástico. 3. Na sua sabedoria, a qual Paulo exalta, a própria rejeição do Israel carnal resulta por vários elos na salvação de todo Israel. A rejeição de Israel é a sabedoria de Deus para que todos os homens, todas as nações, venham até Cristo. Então, em Cristo, pois para o benefício dos crentes, estão escondidos todos os tesouros desse conhecimento, todo compreensivo e dessa sublime e criativa sabedoria de Deus. A verdadeira sabedoria de Deus se encontra, de fato, em Cristo, principalmente na obra redentiva. E se tem algo que nós devemos meditar para que cresçamos espiritualmente, é nessa pessoa, é nesse Cristo que foi erguido nessa cruz, na cruz, no madeiro. Lá estão, irmãos, ocultos, todos. Charles Spurgeon, né, ele sempre, nos seus sermões, quando é citado por aí, a gente sempre vê, ele falava sobre essa questão de vasculhe mais, lá está, olhe para Cristo, porque de fato é isso. E todo crente sensato vai dizer isso. Porque lá em Cristo está todos os tesouros da sabedoria de Deus. Todo o plano, toda a arquitetura do universo, por que ele fez tudo, por que eu existo, o fim para o qual Deus me criou. Eu só compreendo a minha dificuldade com a minha existência, né? Alguns entram num conflito existencial, alguns entram num conflito psicológico, alguns entram num conflito espiritual, moral, não conseguem entender. Porque Satanás, segundo 2 Coríntios 2, versículo 4, diz que ele cegou a mente dos incrédulos para que eles não vejam a glória de Deus na pessoa de Cristo. Por quê? Percebe que Satanás não cega os crentes? Ele cega o incrédulo? Porque o crente já viu. É fantástico. Verso 4 e 5. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Com referência, pelo menos, ao que acaba Paulo de dizer nos versículos 1 ao 3, porém mais provável a todo o trecho do capítulo 1, verso 3 até o 2 do 3, ele prossegue. Digo isso a fim de que ninguém os engane com argumentos persuasivos. Ele disse tudo isso com esse fim. Não troquem fatos demonstrados concernentes à plenitude que está em Cristo por argumentação capciosa. O original não comporta o ponto de vista daqueles que pensam que Paulo tinha em mente uma pessoa em particular, quando emitiu essa advertência. Porém, havia, sem dúvida, muitos falsos mestres. Portanto, é como se Paulo estivesse dizendo aqui, quando alguém vier com argumentos atraentes aos seus ouvidos, aos seus corações, e não se deixem levar por tal pessoa e suas frases bem elaboradas. Olha o que ele diz no verso 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, atraentes. E aonde que a palavra vai trabalhar, senão no coração, né? E um ponto que podemos destacar. A comunhão de todos os crentes em Cristo, essa proximidade de comunhão amorosa, era profundamente percebida na igreja primitiva. Um outro ponto, a vivacidade do espírito de comunhão de Paulo com os que na maior parte não haviam visto e, portanto, com quem ele não tinha conhecimento pessoal. É razoável presumir que Epáfras tivesse fornecido ao apóstolo um relato bem gráfico das condições da igreja em Colossenses. E terceiro e último, o fator revelante nessa comunhão. O que Paulo quis dizer implicava mais do que palavras. Em minhas imaginações, posso vê-los agora, meus amigos. Parece que estou aí com vocês, quando ele diz no verso 5, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou com vocês, regozijando-me e vendo-me a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. O relatório que Epáfras apresentou a Paulo era, no todo, favorável, apesar de não haver de modo algum minimizado os perigos que ameaçavam a igreja. Ele tivera o cuidado de ressaltar que, como um todo, os colossenses não tinham sido demovidos do seu fundamento. Epáfras, aí a Paulo, ele teve a preocupação
de dizer a situação por inteira da igreja de Colossenses. O perigo que ameaçava a igreja de Colossenses, ele teve todo o cuidado de dizer tudo a Paulo. Não somente as heresias que ameaçava, mas também a firmeza, a fé que aqueles irmãos tinham em Cristo. A consciência, o coração totalmente voltado a Cristo, uma unidade talvez em amor. E o que Paulo diz não é que, quero que vocês tenham agora amor, eu quero que vocês tenham agora um fortalecimento, eu quero que vocês agora conheçam a Cristo. Não, não. Irmãos, porque igual a igreja de Laodiceia, nós temos um grande perigo. Quer saber se você está num grande perigo espiritual? É se você chegou num ponto de dizer assim, e tá bom, não precisa mais não. Tá ótimo assim do jeito que eu tô. Tá tudo ok. Eu já cheguei num nível muito bom. Olha, comparado com aquele irmãozinho ali, olha como que eu tô. Comparado com aquele fulano, irmão, eu tô no céu. E Paulo, preocupado com isso, ele diz, fortaleça o coração de vocês. Unam-se em amor. Olhem todos juntos para Cristo. Não individual. Não individual. E isso é interessante porque Epáfras, ele como pastor daquela igreja, ele vem e diz tudo para Paulo. Tudo que estava no coração dos colossenses, que eles estavam passando. E Paulo, ao ouvir que Epáfras diz, ele não se decepciona. Ele fica feliz, que o verso 5 diz, portanto, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me, e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé. Paulo sente alegria ao ouvir o testemunho por Epáfras daquela igreja. E, caminhando para o final, para que os irmãos talvez tenham uma compreensão melhor do versículo 5, a palavra aqui, ordem e firmeza, ela vem de termos militares. No exército, na polícia militar, ou qualquer tipo de exército, qualquer tipo de treinamento oficial que vá para as ruas, que vai batalhar, ou qualquer meios que vai para a guerra, qualquer tipo de exército que vai para a guerra, eles são treinados a manterem firmeza e ordem. Alguns comentaristas dizem que a ideia aqui é de fileirinha mesmo, aquela ordem, todos prumados, né? Só que aqui o que Paulo está destacando é o seguinte, aquela igreja, o que ela tinha era ordem e firmeza em Cristo. Agora, irmão, se você começar a olhar para um, olhar para outro, ver a fraqueza do teu irmão e comparar com a tua super espiritualidade, você vai deixar de olhar para Cristo. Você não vai conseguir caminhar para que o amor que Paulo diz, para que a comunhão a qual Paulo deseja e orava por eles seja alcançada. Paulo não perde tempo em dizer, olhem para Cristo. Paulo não diz, olha, a minha oração vai alcançar vocês, mas olhem para Cristo. Olhem para a sabedoria de Deus. Bebam da sabedoria de Deus, Cristo, autor, aperfeiçoador da fé. Eu pude citar somente algum pouquinho da sabedoria de Deus. E com toda dificuldade, irmãos. Eu não estou tão bem assim hoje. Mas a minha oração será para que nós possamos, verdadeiramente, como igrejas, que nós possamos crescer em amor um pelo outro. E que nossa oração um pelo outro seja de fato, verdadeiramente, para que não venha a ser hipocrisia, que venha a ser de fato, que nós cresçamos no conhecimento de Cristo Jesus. E se você descobrir alguma coisa de Cristo que um outro irmãozinho ainda não descobriu, corre para contar. Corre para contar. Diga, veja só. Olha o que as Escrituras falam sobre Cristo. Você já viu? Você vai edificar muito o seu irmão. Muito. Se o seu irmão for um cristão verdadeiro, né? Se ele ficar meio assim, quem é Cristo? Aí você já fica meio assim, né? Se você chegar a correr por irmão, o irmão falar para você assim, mas Cristo, de novo. Duvide. Resorte, né? Aproveite para exortá-lo. Mas uma conclusão que nós podemos ter desse texto
é que todos nós devemos batalhar para que todos nós conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Quando nós vemos como Paulo viu aquela igreja em ameaças, os próximos versos eles vão destacar exatamente as heresias, por isso que eu não me preocupei tanto em adentrar aqui agora. As heresias em questão vão ser faladas mais para frente, mas eu quero destacar a preocupação de Paulo, como ele lutava em oração, como ele desejava que aquela igreja crescesse em amor, como ele desejava que aquela igreja crescesse em unidade, no mesmo pensamento, olhando para Jesus Cristo. E através disso, Deus olhando para aquela igreja aprovando. Paulo aprovar aquela igreja, elogiar aquela igreja, irmãos, como ministro de Deus ali. O próprio Senhor, através dele, incumbido pelo Espírito, inspirando essas palavras, elogia aquela igreja. E o elogio do Senhor àquela igreja, que aquela igreja está firme, em ordem, olhando para Cristo. Que nossos corações se voltem a Cristo e cresçamos nisso. Amém?